Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago casos clínicos. Já foram mais de 350 casos clínicos discutidos aqui no Café com Acupuntura, para vocês terem então um raciocínio clínico e ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um caso clínico sobre bipolaridade e também sobre mania. Então vai ser um caso clínico bem interessante. Tá? Vou fixar aqui para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui comigo. Tá? Então deixa eu fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Bipolaridade e mania. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Show de bola. Lembrando que farei mais um evento online e gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional. Se você tem interesse em aprender como fazer anamnese, diagnóstico energético e emocional e saber tratar as emoções profundas dos seus pacientes, você é o nosso convidado para a Semana da Acupuntura Emocional. É um evento online e gratuito que vai acontecer nos dias 16, 18 e 19 de setembro, às 8 horas da noite. É ao vivo, sem replay. Então aproveitem, vamos juntos que vai ser incrível, tá? Um evento incrível mesmo. Show? Também teremos a imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo. Tá? Se você tiver interesse, me mande um direct que eu te passo mais informações. Show? Bora lá? Vamos começar? Então hoje nós temos uma paciente do sexo feminino, 53 anos de idade, com um quadro de bipolaridade com mania, tá? Já faz tratamento psiquiátrico há 14 anos e sem muitos efeitos, tá? Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Enquanto isso, vou colocando aqui, só para a gente ir conhecendo melhor através dos 5 elementos. E aí me perguntaram, professor, qual que é a melhor maneira de fazer o diagnóstico energético? É pelos 5 elementos? É pelo padrão sindrômico? É pelas síndromes? É por onde nós devemos fazer o nosso diagnóstico energético? E eu falo para vocês, o que você sentir mais segurança. Aquele que você fizer e saber fazer anamnese, aquele que você faz e sabe entender todo o processo. Não adianta eu falar para você que o melhor é pelos padrões sindrômicos, que o melhor é pela sintomatologia, que o melhor é por 5 elementos, sendo que às vezes você não tem uma familiaridade melhor com eles. Qual que é a melhor forma de fazer o diagnóstico do paciente? É por língua ou por pulso? O que você tem mais segurança? Aquele que você domina melhor. Se você não tem familiaridade nenhuma com pulso e eu falar que pulso é o melhor, você vai se sentir frustrado. O importante é você ter um resultado. O importante é você fazer o diagnóstico, entender o que você está fazendo e, mais do que isso, o seu paciente apresentar o resultado. Tá? Então, dentro da medicina chinesa tem várias formas de diagnóstico, várias formas de análise que você pode fazer. Tá? Eu, particularmente, gosto muito de associar 5 elementos com fisiologia energética e os padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Inclusive, fiz 12 aulas sobre o padrão de desequilíbrio energético de cada órgão e cada víscera. Foi uma sequência de aulas incríveis, né? Que eu fiz no meu Instagram. E elas ficaram salvas lá no canal do Acupunturista no YouTube. Tá? Depois dá uma pesquisada lá. Padrões de desequilíbrios do coração, do pulmão, do rim, do estômago, do baço, da vesícula biliar. Tá? Todos esses padrões de desequilíbrios individuais. Lógico que se fosse fácil seria tudo individual assim, né? Só que não é. O paciente chega com combinações. Inclusive fiz algumas aulas também das combinações dos padrões de desequilíbrios dos órgãos e das vísceras. Tá? Então são aulas bem interessantes. Estão gratuitas, são liberadas, estão lá no meu YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do Acupunturista no YouTube, depois se inscrevam lá, tá? Dá essa forcinha lá para nós também. Beleza? Então vamos lá. Paciente de 53 anos com um quadro de bipolaridade.
Ah, professor, mas você coloca a bipolaridade na água. É a principal desequilíbrio, né? Lembrando que a maior parte das patologias são combinações. Então a bipolaridade ela tem momentos de yin e momentos de yang. Então geralmente ela tem água com fogo, tá? Água com fogo, principalmente. Lógico que pode ter outros elementos, porque esse ciclo aqui, ó, ele é dinâmico. Ele está o tempo inteiro um gerando o outro, um dominando o outro, um contra-dominando o outro. Tá? Então nós precisamos entender isso. Então vou até colocar aqui, ó, bipolaridade também, para vocês não ficarem bravos comigo, tá? Mas isso a gente precisa entender que são vários fatores associados, certo? Mania! E aí, mania de qual elemento? Mania da terra. Mania da terra, vem do toque, né? Mania, toque, aquela pessoa que não pisa na linha, que o guarda-roupa é separado por cores, aquela pessoa que faz tudo metodicamente, né? Tu tem tudo na cabeça, o plano perfeito, ela sai de casa, ela sabe até qual rua ela vai passar, ela tem várias manias, né? A organização tem que ser sempre de uma forma, vocês podem perceber que eu não tenho, né? Porque cada livro tá de um tamanho, de uma cor, né? Geralmente as pessoas têm esse toque, essa mania, tá? Então essa paciente tem bipolaridade, faz tratamento com psiquiátrico há 14 anos, tá? Teve 3 crises bem fortes, tá? Durante essas crises também apresentou quadro de depressão e muito pânico. Depressão e pânico, tá? Então, olha, o que eu gosto de mostrar aqui pra vocês nessas discussões de casos clínicos é justamente esse processo, tá? Olha, não é tão simples assim. É um quadro de bipolaridade, mas que caminha em frente às outras emoções. Então precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Então, nas 3 crises, veio depressão junto, veio muito pânico, tá? Muita ansiedade. Muita ansiedade e insônia. Olha só que interessante. O sono faz parte de um processo de limpeza energética das emoções. Então, se tem um quadro com um mix emocional muito grande, com pânico, bipolaridade, depressão, mania, vários fatores associados, é natural que o sono ainda tenha uma piora na qualidade. E aí, se você não melhorar a qualidade desse sono desse paciente, o tratamento emocional também ele não vai surtir o efeito desejado. Tá? Então precisamos estar atentos a isso na fisiologia própria do nosso organismo e do tratamento mesmo. Tá? Então se você tem um paciente com quadro energético desequilibrado, com quadro físico desequilibrado, com um quadro emocional muito desequilibrado e ele não dorme bem, não tem boa qualidade de sono, você pode tratar ele por longos e longos períodos que ele não vai ter um resultado tão efetivo. Então juntamente com isso você precisa reequilibrar o padrão de sono desse paciente. Show? Maravilha, seja bem-vindo, Karen, Elisneide. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Então, a primeira crise, olha só que interessante. Histórico, então, da patologia. A primeira crise. Luto pela perda do pai. Morte do pai. Tá? Então, a primeira crise de bipolaridade, né, com muita ansiedade, pânico e depressão, veio com a perda do pai. Inclusive, nessa época, ela entrou na menopausa precoce, aos 38 anos de idade. Aos 38 anos de idade, tá? E teve muita alteração gastrointestinal, com muita perda de peso. Emagreceu muito. É uma perda de peso severa. Tá? Então, primeiro episódio, perda do pai. Sintomas gastrointestinais, tá? Perda de peso severo e entrou na menopausa precoce com 38 anos de idade. Primeira crise, então, com 38 anos de idade. Hoje ela está com 53. A segunda crise foi porque ela parou a medicação. Parou a medicação, entrou em crise. Tá? Em crise de bipolaridade novamente. E a terceira crise foi a morte da mãe, que teve um intervalo de 10 anos. Tá? Então, primeira, morte do pai. Segunda, parou a medicação. A terceira, a morte da mãe.
E isso gerou nela um quadro de tristeza profunda. Tanto é que ela tem depressão, tristeza. E hoje ela relata que ela tem muita frustração no trabalho. Muita frustração no trabalho. Então, precisamos entender que, além de todo esse histórico, de todo o quadro dela, ainda tem outros fatores, né, que prejudicam todo esse reequilíbrio dela. Tá? Ela fala que ela sente falta de um propósito. Tá? Ela também apresenta cálculo renal no rim esquerdo. Tá? Cálculo renal é uma alteração de forma. Que interfere diretamente lá na água, né, lá nos rins. Tem esteatose hepática. Esteatose hepática também é uma alteração de forma chegando no fígado. Então aqui vocês começam a perceber já a grande interferência dos elementos uns nos outros. Perfeito? A grande interferência de um elemento no outro. A terra interferindo na água, a terra interferindo na madeira. Tá? Então nós temos aqui um quadro de dominância, a água dominando a terra dominando a água, e de contradominância, a terra dominando a madeira. Então é um quadro crônico. Tá? É um quadro que leva mais tempo a ser corrigido, porque é um quadro que já leva uns desequilíbrios energéticos de longa data. Tá? E ela também tem a dentição muito fraca. Dentes fracos, tá? Que também, né, os dentes são nutridos pelo elemento água. A dentição dela é muito fraca, tanto é que ela vai muito no dentista, já fez tratamento, faz tratamento de bruxismo, porque os dentes quebram facilmente, faz ponte, quebra facilmente, tudo, né, tem fraturas ali da dentição muito fácil. Perfeito? Então olha, nós temos uma paciente com um quadro de bipolaridade, um quadro de mania, e com um monte de outras sintomatologias e emoções associadas. E agora eu preciso trazer isso para os desequilíbrios energéticos. Então vamos fazer o diagnóstico da língua, que é o que eu consigo passar aqui para vocês, para a gente fazer esse estudo junto. E aí nós vamos fazer a análise e depois nós comparamos para a gente seguir na melhor linha terapêutica. Show? Vamos lá? E aí, essa língua apresenta saburra ou não? Essa língua apresenta saburra ou não? Tem saburra? Se a saburra está presente, qual que é a cor dessa saburra? Branca ou amarelada? Saburra branca, né? Mais ali na região do triplo aquecedor inferior. Perfeito. Cor da língua. Essa é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? A cor da língua, mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Pálida? É uma língua bastante vermelha com sinais de arroxeado no centro. Certo? Então, saburra branca no triplo aquecedor inferior, vermelha, bastante vermelha, com sinais de arroxeado. Com sinais de arroxeado. Perfeito. Alteração de forma. Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? Sim ou não? Uma fissura bem profunda, né? Fissura profunda. Que pega praticamente lá da raiz e chega até a ponta. Uma fissura bem profunda que pega praticamente da raiz e vai até na ponta. Ó, tem gente falando que tem bebê querendo aparecer aí. Daqui a pouco ele grita. Agora ele aparece. Combinado? Fissura profunda. Aparentemente não tem uma marca de dentição ou um edema muito grande, mas é uma língua volumosa. A gente percebe que é uma língua volumosa, mas a marca de dentição não tem tanto aparente. Edemaciada. E por fim, é uma língua úmida ou uma língua seca?
É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Que foi? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Perfeito. Então esses são os achados da língua. Deixa eu trazer alguém aqui para mostrar para vocês. Porque esse calango fica ali. Ó, então você vai falar para eles aqui uma coisa. Fala papai. Fala papai. Não, olha lá, ó. Olha lá, o pessoal tá ali te esperando. Você queria aparecer? O que você quer? Olha lá, ó. Olha lá. Fala. Papai. Fala papai. Fala papai, então. Tomou banho? Olha lá. Fala. Papai. Manda um beijo pra eles, então. Beijo, pessoal. Beijo. Então, dá tchau pra eles. Tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau lá, ó. Tchau. Dá tchau. Vai. É. Fala papai. Beijo. Deixa o papai continuar aqui. Aí. Então, só voltar aqui um pouquinho. É uma língua mais úmida. Olha as laterais dela. No centro vocês percebem um certo brilho, né? Um certo brilho. E esse brilho mostra uma certa umidade. Tá? Então vamos traduzir aqui para nós. Vamos fazer a tradução? Saburra branca. Frio no rim e na bexiga. Frio no rim e na bexiga. Tá? Vermelha, geral. Calor. Calor geral. Então, síndrome mista também. Perfeito? Arroxeado no centro. Estagnação de sangue. Estagnação de sangue. Fissura profunda. Fissura profunda. Deficiência de energia em ti. Do baço. Edemaciada. Estagnação de ti. Do baço. E úmida, deficiência de Yan. De Yan-Ti. Em especial do pulmão. Perfeito! Olha só, então vamos trazer esses padrões de desequilíbrios para aqui, para os nossos 5 elementos. Esses padrões sindrômicos aqui para os 5 elementos. Tem um calor geral. Justifica a ansiedade? Justifica a bipolaridade? Justifica. Frio no rim e na bexiga. Justifica bipolaridade, pânico, cálculo renal e dentição fraca? Sim. Estagnação de sangue. Estagnação de Shui. Do elemento madeira. Justifica insônia, frustração e esteatose hepática? Deficiência de Yin. Do baço. Com estagnação de Ti do baço. Justifica mania, alteração de forma? Estagnação. E deficiência de energia Yang-Ti do pulmão. Olha só que interessante. O paciente tem deficiência de Yin e deficiência de Yang. Então tem uma deficiência de Ti geral. Por isso que justifica a depressão. Show? Falta energia. Se falta energia, coloque em movimento? Não, gera frio. Se gera frio, gera estagnação de energia, gera alteração de forma? Sim. Aonde? Lá nos rins, cálculo renal. Lá no fígado, esteatose hepática. Se tem deficiência de Ti geral, vai ter movimento de sangue? Não, o sangue fica parado. Alteração na insônia, frustração. Se tem muito frio, muita estagnação de energia, o organismo começa a gerar excesso de calor. Para quê? Para tentar diluir a energia e voltar o livre fluxo de energia, o livre fluxo de Ti. Se não consegue diluir isso aí, vai acumulando calor. A língua fica vermelha em geral. Ansiedade. Show? Então olha só que interessante. Porque aqui, sempre nas discussões de casos clínicos, eu faço uma etapa de passo a passo, de curto, médio e longo prazo. Só que o curto prazo dessa paciente é alteração emocional, o longo prazo também. Só que o que vai diferenciar? No curto prazo,
nós temos a sintomatologia. São sintomas. E no longo prazo? No longo prazo é a constituição física, que gera um local de menor resistência para essa paciente gerar o padrão de desequilíbrio energético e físico. Show? Então essa paciente tem um quadro de bipolaridade com mania, que é o curto prazo, que é o que incomoda ela. Bipolaridade e mania. Juntamente com essa bipolaridade e mania, ela tem o quê? Depressão, ansiedade, frustração, pânico. Percebem a salada de fruta emocional que essa paciente tem? Então, como que você vai reequilibrar todas essas emoções de uma vez por todas? Como que você vai regular todas essas emoções de uma vez por todas? E por que ela tem todo esse padrão de alteração emocional? Porque ela tem um padrão de deficiência de Ti geral, que leva ao frio nos rins, gerando então uma estagnação de Ti e de sangue, que acaba levando ao calor. Porque o calor precisa reequilibrar isso aqui, mas muitas vezes sozinho ele não é eficiente, então acaba gerando um ciclo vicioso, um quadro de síndrome mista, um quadro mais crônico. E esse aqui é o médio prazo. E aí você precisa tratar tudo isso. Então como tratar? Como tratar? Como tratar todas essas emoções? Primeiro fator. Pode ser por aí, Karen, o início do tratamento, tá? Descobrir qual que é o elemento maior da constituição física, da biotipologia, para você começar a tratar já pela raiz do problema. Pode ser por aí. Ou você pode começar pela sintomatologia também. A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto aqui nesse caso, tá? Então, a bipolaridade é uma síndrome de fogo e de água. Então, posso começar a fazer a dessensibilização da água e a dessensibilização do fogo. Começo individual. Faço primeiro a da água, vejo se tem reverberação. Se não teve reverberação, progrido para a do fogo. Fiz a da água, teve reverberação, repito a da água, depois vou para o fogo, tá? Então, começo individual, depois eu associo as duas. Certo? Fiz. Não teve mais reverberação, nem em cada uma individual, nem nas duas juntos. Vou passar para a dessensibilização da terra, que é a mania. Certo? Fiz, foi ok, tudo bem? Vou então para a dessensibilização da madeira e a dessensibilização do metal. Da madeira eu preciso por quê? Porque eu preciso diminuir a frustração e melhorar o quadro de insônia. Então ela é muito importante aqui pra gente. Se a gente quiser ter um bom resultado com esse paciente, precisamos melhorar a qualidade do sono dessa paciente. Tá? E é do metal porque eu preciso melhorar essa deficiência de energia anti para melhorar o quadro de tristeza, melhorar o quadro de depressão, melhorar um luto que não foi resolvido. Luto do pai durante a primeira crise e um luto da mãe durante a terceira crise. Que às vezes, hoje ela fala, não, eu já aceitei a morte do meu pai, a morte da minha mãe, mas às vezes no inconsciente ainda tem algo, uma cicatriz que não deixou fechar esse ciclo do luto. Show? Que pode estar aí também um grande processo nesse quadro clínico.
Porque é muita coincidência. Primeira crise, perda do pai, luto do pai, tá? Entra em menopausa precoce. Show? E aí, juntamente com tudo isso aqui, eu posso associar, então, clareza mental, discernimento. Para quê? Para trazer isso para uma conscientização, uma racionalização, melhorar o nível de autoconhecimento para essa paciente entender todo esse processo. Fiz tudo isso aqui? Posso fazer agora a dessensibilização gestacional, que limpa emoções desde o período gestacional. Ah, professor, mas lá no curso você cita a gestacional para fazer no começo. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla aqui. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Você pode fazer a gestacional no começo, no meio, no fim. Você pode fazer ela no começo, no meio ou no fim. Ou você pode fazer no começo, no meio e no fim. Entendeu? Você pode fazer ela a qualquer momento. Emoções, quando nós dessensibilizamos, é como se nós abríssemos um caminho para a racionalização e para a conscientização dessas emoções. Mas quando você machuca, tem um cortado que dá ponto, fica cicatriz, não fica? A emoção também fica uma cicatriz. Então você dessensibiliza, você abre um caminho para a racionalização e conscientização. Mas em algum momento ou outro, nós podemos ter, né? Podemos olhar para essa cicatriz, ver e lembrar. A emoção é a mesma coisa. Tá? Lógico que depois das dessensibilizações, a tendência é você olhar com outros olhos para essas cicatrizes. Esse é o fundamento do tratamento profundo das emoções. Show? Conseguem perceber isso? Faz sentido isso aí para vocês? Sim ou não? E as dessensibilizações são tão incríveis que a partir delas nós conseguimos gerar um nível de autoconhecimento muito grande. Então por isso que eu falo que elas são a grande virada de chave para você tratar emoções profundas dos seus pacientes, para você virar a chave dos seus atendimentos. Tá? E se você quiser aprender mais sobre essas dessensibilizações, sobre como você pode tratar essas emoções profundas dos seus pacientes, como você pode dessensibilizar as emoções dos seus pacientes, não a nível só de pontos superficiais de acupuntura, mas são pontos que vão ter uma interferência gigante no sistema límbico e no neocórtex do seu paciente, para que ele possa ter o melhor resultado com a acupuntura. É você estimular a região lá no sistema nervoso central referente a essas emoções. Se você quiser aprender mais sobre essas dessensibilizações que limpam emoções desde o período que você estava no ventre da sua mãe, eu vou fazer um evento online e gratuito para explicar mais profundamente sobre tudo isso, que é chamado Semana da Acupuntura Emocional, que vai acontecer nos dias 16, 18 e 19 de setembro, às 8 horas da noite. Para você assistir esse evento gratuito, tá? Basta você fazer a sua inscrição no link da minha bio, tem na descrição desse vídeo aqui no YouTube também, eu vou deixar ele, tá? Nos stories vai ficar, então, ou me pede no direct, que eu te mando também o link para você fazer a sua inscrição. A sua inscrição vai te direcionar para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele é silenciado, tá? Só eu que vou mandar mensagem só na época do evento, tá? Na época do evento, então, eu vou começar a mandar mensagem para você lembrar das aulas, vou mandar o link das aulas, vou mandar o certificado, vou te explicar como você vai baixar o certificado desse evento, esse evento vai ter um certificado, tá? E como você vai baixar o PDF dessas aulas. Explico tudo dentro do grupo. Se você entra no grupo e sai do grupo, você vai acabar perdendo, né, todo esse conteúdo e até mesmo o link das aulas. Então entra, não saia do grupo, depois que passar o evento, se você quiser sair, fique à vontade. Tá? Mas fique para você não esquecer. Muita gente esquece do evento e aí depois, toda vez que eu faço um evento dessa magnitude, depois que passa por... Ah, professor, perdi o evento, deixa eu assistir. Não tem como. Eles não vão ficar no ar. Essas aulas não ficam no ar. Tá? Então, se você tem interesse em fazer, entender mais sobre isso, eu vou fazer um evento online gratuito. Basta só o seu comprometimento em assistir essas aulas. O resto deixa comigo. São 3 aulas de mais ou menos 1 hora.
é que eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender a fazer todo esse processo. Tá? Como você vai fazer essa anamnese, esse diagnóstico energético e emocional e também o tratamento das emoções dos seus pacientes. E entender mais profundo como isso vai trazer os melhores resultados para os seus pacientes. Tá? Olha a Anne falando aí, é o melhor curso que já fiz. É um curso que muda a nossa visão dentro da acupuntura. Tá? A partir do momento que eu tive contato com essa metodologia, eu entendi que a gente poderia ir muito mais além com a acupuntura. Perfeito? Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Teremos também uma imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo nos dias 9 e 10 de novembro. Se eu não me engano, eu tenho 2 vagas, tá? Se você tiver interesse, me chama no direct que eu te passo mais informações. Se você quiser online, faça sua inscrição nesse evento online gratuito que eu vou explicar mais detalhes sobre essa formação em acupuntura na inteligência emocional. Certo? Então tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Terça e quinta-feira estou sempre aqui às 8 horas da manhã fazendo a discussão de casos clínicos. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct com a foto da língua e a anamnese que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até qualquer momento. Tchau, tchau, pessoal. Quinta-feira estou de volta.